Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva e curte esse vídeo, tá? Para mais pessoas terem acesso. Bom, vamos lá. Nós vamos falar hoje na nossa aula sobre o distúrbio do sono e sobre a alimentação no autismo, né? Para você que não me conhece, eu sou Priscila Domingos, eu sou psicoterapeuta e sou autista também, e sou mãe de 2 autistas também, tá? Bom, eu vou falar para vocês aqui na nossa aula, eu falo sobre o distúrbio do sono primeiro, tá? Na sequência aqui, vou estar passando alguns slides, tá ok? Muito bem, insônia e alimentação no autismo. Bom, estima-se que cerca de 80% das pessoas dentro do espectro têm distúrbio do sono, tá? Tem algum tipo de distúrbio do sono, tá ok? Para um bom sono, né? Todas as pessoas, no caso, né? Todo mundo precisa ter o quê? Uma boa rotina, né? Uma boa alimentação, precisa acordar cedo, não pode ser sedentário, né? Não pode dormir à tarde, na parte da tarde, né? Claro, aí que os bebezinhos, né, dormem na parte da tarde, é bom para o crescimento e tal, né? Mas nós já estamos falando de crianças maiorzinhas, né? E também, principalmente aí, né, do adolescentes e adultos, né? Dormir à tarde aí pode atrapalhar o seu sono na parte da noite. Acordar cedo, né? Não assistir TV ou ficar mexendo no celular até tarde, né? Crianças não devem assistir a TV após as 18 horas, né? Adultos também não é bom assistir TV após as 18 horas, TV jornal, né? Jornais, filmes de ação, essas coisas também, né? Se você for assistir, que você assista coisas mais calmas, né? E até tarde, pior ainda, né? Agora, crianças já nem devem assistir, né? Televisão, né? TV, nem celular, nada disso após as 18 horas, né? As luzes da casa devem ficar apagadas, né? Apenas as luzes da cozinha, né? Se possível, devem permanecer acesas porque, né, nós vamos à cozinha, né? Temos o costume de jantar ou lanchar, enfim, né? Às vezes, né, quem vai ali tá fazendo o jantar, ou quem vai fazer, geralmente a dona de casa, né, a mãe, ou às vezes até o pai mesmo, que pode estar fazendo muitas vezes o lanche da noite, ou tem muitos pais que também fazem o jantar, né? Enfim, quem for fazer o jantar ou o lanche da noite precisa da luz acesa, né? Mas de preferência que o restante das luzes da casa que fiquem, né, com as luzes mais baixas, né, com as luzes apagadas, né? Para que já vá entrando, né, naquele clima, né, do sono, já vai induzindo ali, né, a melatonina já na parte da noite, né? Bom, só que falando em melatonina, né? Só que a questão do autismo, ela já é um pouco mais complicada, né? Não envolve só essas questões, né? Essas coisas já são uma dica para ajudar a induzir o sono. Só que a questão do autismo não é só por conta dessas questões que nós costumamos ter esse distúrbio do sono, essa insônia, né? Geralmente, né, alguns estudos mostram, né, que algumas pessoas com autismo não liberam melatonina nos momentos corretos do dia. Em vez disso, pessoas com autismo, né, têm altos níveis de melatonina durante o dia e níveis inferiores durante a noite, ou seja, nós trocamos, né, a noite pelo dia. Nós ficamos ali mais, né, agitados na parte da noite e ficamos sonolentos na parte do dia, no caso, né? Nós trocamos ali. Então, isso acaba também dificultando o nosso sono. Então já é um contra, né? Isso aí já acaba se tornando um contra também. Então tem muita gente que faz o uso da melatonina, né? Vamos lá. E TAG também, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada atrapalha pessoas não só dentro do espectro que possuem a comorbidade, mas que possuem o transtorno independente também. Ou seja, só as pessoas que têm só TAG já sofrem, né, de insônia, né? Já é o suficiente para estar sofrendo de insônia, de distúrbio do sono, mas as pessoas que têm autismo e têm TAG como comorbidade também podem sofrer de insônia, né? A ansiedade impossibilita que o cérebro se desconecte durante a noite. A mente fica em estado de alerta, focada nos medos e estresse. Esta condição impede que o organismo inicie as fases do sono, que o indivíduo mantenha o sono profundo. E aí as pernas inquietas, né? Tem alguns especialistas que dizem que existe a síndrome das pernas inquietas, outros dizem que não, são apenas as pernas inquietas, que as pernas inquietas são, na verdade, aí ela é um sintoma e não uma causa, e não algo específico, né? Ela não é a causa, ela é um sintoma. Aí tem uma divergência de opiniões, né? Enfim, independente do que seja, né, existe apenas. Eu acredito que ela seja está mais ligada a um sintoma, já vem do próprio TAG mesmo, né, do próprio transtorno de ansiedade, a perna inquieta, né? A pessoa tá ali inquieta, a pessoa tá
agitada por conta da ansiedade, então ela acaba ficando com as pernas agitadas também. São movimentos involuntários com as pernas, vontade incontrolável de mexer as pernas, perturbando o indivíduo, atrapalhando o seu repouso, não permitindo que o mesmo consiga relaxar para dormir. E entre outros fatores, né? Muitos outros fatores também tem aí a paralisia do sono, que eu não coloquei, onde a pessoa ela dorme, mas ela tem a dificuldade para manter o sono, porque ela o corpo dela dorme, o corpo dela fica inerte, mas a mente dela não dorme, né? O cérebro dela fica agitado, ela consegue, vamos dizer assim, ela consegue ver, vamos dizer assim, ela consegue vivenciar tudo no ambiente, registrar tudo no ambiente, mas o corpo dela fica inerte. É como se o corpo dela relaxasse, o corpo dela dormisse, mas a mente não. Então ela fabrica ali, né, alucinações, ela fabrica ali situações, né, a mente dela fabrica ali situações, né, e ela não relaxa, ela acaba não descansando de fato, né? Então ela acorda ali totalmente quebrada mesmo, acorda bem desgastada mesmo. Então não é apenas uma insônia, é um distúrbio do sono. Por isso que eu estou falando do distúrbio do sono. Tem também o bruxismo, onde a pessoa dorme, mas ela fica ali rangendo os dentes, fica, né, apertando os dentes, esfregando os dentes no outro. Então ela dormiu, mas é uma condição que atrapalha o sono também. Então são várias condições onde esse indivíduo pode ter por conta desse autismo e várias comorbidades, ele pode então ter esse sono atrapalhado. E tem também a questão das convulsões, né? Das microconvulsões também que esse indivíduo pode ter também durante o sono. Enfim, não existe uma receita mágica, né? Puf, né? E sarou e pronto, né? Está curado, está sarado, vamos dormir e pronto. Muitas pessoas fazem terapias e ajudam. Muitas pessoas usam medicamentos e ajudam. No autismo é bem complicado, porque o que funciona para um pode não funcionar para o outro e vice-versa. Eu tomo medicamentos e me ajudam. Porém, chega a época que os mesmos medicamentos não são suficientes e eu chego a tomar, assim, o mesmo medicamento, eu posso até dobrar a dosagem e não adianta. Eu já cheguei a ficar 10 dias sem dormir. Nada, absolutamente nada. E surtar, assim, a ponto assim, de querer, assim, de chegar a pensar e pedir para minha família me internar, porque estava muito complicada a minha situação. Eu estava tão estressada, tão cansada, que eu morava em prédio e a minha vontade era me jogar do prédio, de tão cansada que eu estava. Porque é muito estressante ficar sem dormir. É muito estressante mesmo. Então, existem sim os indutores de sono, né? Os indutores de sono. E existe também os calmantes, existe também os dopadores, vamos dizer assim, né? Aqueles medicamentos que dopam a pessoa. Então, eu já tomei os dois tipos. Então, indutor de sono, obviamente, o próprio nome já diz que ele induz o sono. Então, só que você tem que permanecer no sono, não adianta só induzir, você tem que permanecer. Então, se a gente estiver agitado, até o medicamento ele induz o sono, só que se a gente estiver muito agitado, muito ansioso, a gente pode acordar no meio da noite e não dormir mais. Então, são muitas coisas, é muito complicado. Então, vai do nosso dia, como que foi nosso dia. Às vezes tem que tomar um remédio, mas tem que tomar ali um chá também para poder ajudar. A alimentação conta muito. O que foi feito durante o dia, como falei, a agitação, né? A rotina, não podemos mudar a nossa rotina. A rotina influencia muito. Por exemplo, se eu for em algum evento social, eu posso tomar o medicamento, mas vai atrapalhar. O horário do medicamento tem que ser sempre o mesmo. O que acontece na hora que eu vou dormir, como acabei de falar, a rotina, né? Tudo tem que contar. Então, eu não posso mudar nem o horário da minha alimentação, porque isso influencia, porque daí eu posso ter algum refluxo, alguma coisa. Então, muitas coisas influenciam, certo? O que eu quero falar para vocês é o seguinte, principalmente para pai e mãe que estiverem me assistindo. Não tenham medo caso seu filho precise de algum tipo de medicação, algum tipo de indutor do sono. Mesmo que seja. Se você tiver medo do tipo de medicamento, então procura um floral de bar, mas o seu filho precisa dormir. Você precisa dormir, você precisa descansar para poder cuidar do seu filho. E às vezes seu filho não está dormindo, vai para sua cama, às vezes ele dorme ali, dorme 1, 2 horas só, vai para sua cama 3, 4 horas da manhã e não deixa você dormir também, e você não consegue descansar, não consegue cuidar dele no outro dia, não consegue trabalhar, e a vida de vocês está um caos e a dele também, e ele fica tendo crises, e todo mundo tá uma bagunça na casa de vocês, e você muitas vezes não dá um medicamento para ele dormir porque você tem medo. Gente, tem muitos medicamentos seguros no mercado. E se você não confia no medicamento, tudo bem. Parte, então, melhor ainda. Melhor medicamento que existe é floral de bar. Floral de bar é muito bom. Faz tratamento com floral de bar, mas não deixe, sabe? Assim, existem muitos medicamentos seguros quanto a isso. Dê indutores do sono, que são melhores. Não dope seu filho, não, sabe? Não dê medicamentos que faz com que eles fiquem dopados. Não é isso que eu estou falando para vocês. Estou falando indutores de sono. Logicamente, procure um médico que seja especialista no assunto,
sabe? E flor de bar é melhor ainda, porque são medicamentos naturais, certo? Não é caro, não são caros, são medicamentos bons, são medicamentos naturais, são medicamentos sem contraindicação. Procure saber que tipo de alimentação, procure fazer tudo isso que eu coloquei aí no começo do vídeo, sabe? Segue todos os passos. Outra coisa, eu estava vendo uma palestra alguns dias atrás, presta bem atenção no que eu vou falar. Essa aula aqui, ela não é apenas para pais, para mães e tal. Essa aula aqui também é para professor, para quem quer que seja. Por quê? Para orientação. Porque às vezes o seu aluno não está rendendo porque ele não está dormindo bem. Então você pode orientar o pai e a mãe, certo? Então você tem essa ferramenta. Há alguns dias atrás eu estava assistindo uma palestra e eu achei um absurdo o que eu ouvi na palestra, porque o que estava acontecendo? O menino não estava dormindo, a mãe, o médico passava um medicamento muito conhecido e muito bom para isso, Neuleptil. Muito usado, muito comum, tá? Para isso, e muito bom. Neuleptil, e daí o médico simplesmente decidiu tirar. Falou, vamos tirar então, ele já tá dormindo e tal. Aí o menino parou de dormir. Parou de dormir, tirou o remédio, parou de dormir. Aí o menino só dormia se ele usasse sapato. Só se ele usasse sapato. Só dormia de sapato. Aí a mãe pegou e falou assim: não, não vai dormir de sapato. Ou então deixava ele dormir de sapato. Aí na palestra ela pegou e falou pra palestrante, contou a história da palestrante e falou assim: não, ele só dorme de sapato porque você deixa, você manda nele, você é a mãe, coloca o sapato lá em cima do guarda-roupa que eu quero ver se ele vai. Que eu quero ver se ele vai pegar o sapato. Ele não vai pegar o sapato. Ele jamais vai pegar o sapato. Você que manda nele. Ele começou a falar, eu quero ver se ele não vai dormir se você não pegar o sapato. Gente, eu achei assim, aquela pessoa que estava palestrando, ela não entende nada sobre autismo. É óbvio que aquela criança estava precisando do sapato, do calçado, para poder dormir por questões sensoriais. Já foi comprovado cientificamente que é bom dormir de meia, porque a meia ela causa pressão e faz com que a pressão sanguínea se eleve e faz com que a pessoa relaxe. E isso faz com que ela consiga dormir melhor. Então, talvez aquela criança ela consiga se relaxar mais com o calçado. Então, é uma questão sensorial. Sensorialmente falando, ele precisa de mais pressão. Então, muitas coisas no autismo estão ligadas com questões sensoriais. Não é tudo, mas muitas coisas estão ligadas a questões sensoriais. Então, toda vez que você vê alguma coisa chamando atenção no autismo, algum comportamento principalmente, para e pensa: peraí, será que tem alguma coisa sensorial por trás disso? Para e analisa. E pega os detalhes, analisa e pensa, será e tal, tal, tal. Faz uma investigação. Se daí não tiver nada, e mesmo assim, tal, tal, analisa bem. Se não tiver nenhum sentido, para ele, não para você, porque você não é autista, a menos que tenha algum autista me assistindo, né? Se não tiver nenhum sentido sensorialmente falando para ele, aí você descarta a hipótese. Mas é tão óbvio, ficou tão claro vendo o relato daquela mãe que tinha uma questão sensorial por trás disso, porque o menino só estava conseguindo dormir com o calçado. Então, daí talvez você esteja me assistindo pensando assim, mas ele ia dormir com calçado? Sim, qual o problema disso? Tem gente que dorme com ursinho, tem gente que só dorme de lençol, tem gente que só dorme pelado, tem gente que só dorme de cueca. Qual o problema do menino dormir de calçado? Deixa um calçado limpinho, separado só para isso. Tem gente que dorme de pantufa, tem gente que só dorme de meia, tem gente que dorme sem meia. Se é a única maneira da criança dormir, gente. É melhor ele dormir de calçado, o calçado que estava agradando ele, fazendo bem para ele, do que ele não dormir. Não dormir é insuportável. Só quem tem insônia, só quem não dorme sabe a dor que é não dormir. É insuportável. A gente engorda, os nossos hormônios, eles ficam totalmente desregulados, dá dores no corpo, cansaço, sonolência, irritabilidade, mexe com a nossa vitamina do nosso corpo, alteração de humor, perda de memória. Gente, dá tanta coisa, dá problema cognitivo, mexe tanto com a vida da gente. Qual que era o problema? Aquela criança pode nem estar rendendo na escola mais. Qual que é o problema dele dormir de calçado? Se essa é a solução, melhor do que um remédio, muitas vezes. Se a solução é um remédio, vamos ver, então vamos recorrer a um remédio. Se a solução é o calçado, vamos recorrer ao calçado. O que não pode é essa criança ficar sem dormir, uma família inteira ficar sem dormir por conta disso. Bom, alimentação. Alimentação. Gente, alimentação nem sempre é comportamental, tá? O que eu vejo gente falando, alimentação comportamental é birra. Eu vi outro dia uma mulher escreveu no Facebook. Uma senhora escreveu, meu netinho, comentário, né? Meu netinho é birrento, não aguento mais meu netinho autista, ele é birrento, já tentei de tudo fazer ele comer as coisas, mas ele é birrento, ele é enjoado, ele é muito nojento, ele não come nada. Gente, nem sempre a má alimentação no autismo é comportamental, tá? Quase nunca, na verdade, tá? A seletividade alimentar é comportamental, tá? Na verdade, olha lá, os motivos, tá? Da seletividade alimentar pode estar ligado lá.
pode ser a seletividade alimentar por conta do sensorial, pode ser intestinal, estomacal, refluxo e até a dentição, tá? Ou seja, a seletividade alimentar pode ser por conta do sensorial, pode ser por conta do paladar, da gustação, pode ser por conta da textura do alimento. Aquele alimento na nossa boca, às vezes pode ser chocolate, gente. Não quer dizer que para nós, para vocês tem gosto de chocolate, para nós vai ter também. Para você, o chocolate pode ter uma textura sedosa, pastosa. Para nós pode ser, não estou falando que mas pode ser áspero, de repente, certo? Para você o chocolate pode ter gosto de chocolate. Para nós pode ter gosto, sei lá, de ovo. Ou tem gente que adora coentro. Coentro para mim tem gosto de ovo. Eu não suporto coentro. Tem muitas outras coisas. Tem gente que por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem dias para mim que tudo tem gosto de ovo. Que eu tô tão sensível sensorialmente que tudo tem gosto de ovo, até a água. Até a água. A comida que eu mais gosto é frango assado. Mas tem dia que eu tô sensível, tão sensível sensorialmente, que o gosto de frango assado tem gosto de ovo. Ovo cru, tá? Não tem nada, gosto de ovo. Só que ovo cru ninguém gosta, né? Daí, só os dois filhos de Francisco. Aí a hora que eu vou comer aquele frango assado, põe na boca aquele gosto de ovo cru. Não dá, é intragável. Prepara aquele prato tão gostoso, a hora que eu vou colocar na boca aquele gosto de ovo cru. Aí não dá. Você já pensou, você tá sensível sensorialmente, tá tão desgastado, tá tão cansado, assim, tá com aquela vontade, aquela fome, vai comer, assim, um bolo de chocolate, um chocolate, a hora que põe na boca vê aquele gosto de ovo cru? Então, por conta do sensorial. Então, nós podemos ter dificuldade no sensorial, ter dificuldade no nosso paladar e a textura ser alterada, o sabor ser alterado, certo? Isso aqui são exemplos bem básicos. A cor do alimento, tá? Eu não como alimento branco. Nosso cérebro ele pode estar ligando também a cor, a textura e ao sabor. E nós temos ali uma certa implicância, vamos dizer assim, de cores e texturas ali. Eu não como. A cor branca me remete ao creme de leite. E a gordura do creme de leite na minha boca, ela é muito intensa. Então, eu não consigo estar comendo, certo? Fica aquele negócio na minha língua ali, eu fico sentindo durante horas aquele negócio na minha língua, durante muito tempo. Então, não é porque eu sou enjoada, porque eu sou nojenta, é porque o meu cérebro processa de uma maneira diferente das outras pessoas. O meu cérebro ele processa de uma maneira muito intensa. Então eu fico recebendo aquela informação durante muito tempo. As outras pessoas já esqueceram daquele sabor e eu ainda estou ali processando. Eu ainda estou ali com aquela informação, grudou aquela informação em mim, certo? E não sai. E o cheiro dos alimentos também impregna na gente. Fica na gente aquele sabor, aquele cheiro daqueles alimentos. Como já citei em outra aula, essas bolinhas que tem na nossa língua chama-se papilas gustativas. O cheiro que tem no ambiente, independente dele ser bom, dele ser agradável, dele ser desagradável, ele pode grudar nessas papilas gustativas e nós literalmente podemos sentir o gosto do cheiro do ambiente. Então, por isso que às vezes você pode falar assim, nossa, que gosto de chulé, né? Às vezes alguém fala assim, mas você já lambeu chulé? Né? Às vezes eu falo, nossa, que gosto de tal coisa, uma coisa estranha, não é? Mas você já comeu chulé, né? Mas é o gosto daquele cheiro, um gosto de um cheiro desagradável, um cheiro que você nunca comeu aquilo, mas você remete aquele cheiro a um sabor. Por quê? Porque as papilas gustativas em comunicação com o seu cérebro vai falar, esse cheiro tem gosto de tal coisa. Então, como o nosso cérebro, o cérebro do autista, ele processa a informação de uma maneira diferente, os nossos neurônios carregam essa informação de uma maneira demasiada, uma maneira bagunçada, porque hipersensorialmente é de uma maneira demasiada, mas hipossensorialmente é de uma maneira precária, né, no caso, né, seria de um pouco, né, uma maneira defasada aí no caso. Então, nós vamos ficar com aquela informação ali processando. Então, fica confusa aquela informação. Então, não é da mesma maneira que é para as outras pessoas, para as pessoas neurotípicas, né? Também por conta intestinal. Muitas vezes aquela pessoa ela pode ter alergias estomacais, síndrome do intestino irritável. Então, pode ter também uma intolerância a glúten, pode ter uma intolerância à lactose. Então, toda vez que ela come, faz mal aquele alimento para ela. Então, quando ela vai comer, quando oferece a comida para ela, o alimento para ela já remete uma má sensação para ela. Então, ela está sempre rejeitando comida. Sabe? Tipo assim, geralmente, o próprio cérebro dela, a própria memória dela, já lembra que toda vez que ela sente o cheiro, toda vez que ela sente o gosto daquele alimento, que ela faz mal para ela. Então, ela já rejeita, antes mesmo de comer, ela já rejeita aquilo. Aquela criança, principalmente se for uma criança, ela já olha, ela já rejeita, porque ela já sabe que vai fazer mal. Então, ela já acaba rejeitando. Inconscientemente, ela já acaba rejeitando, tá? Refluxo, tudo por conta disso, ela já vai rejeitando. Dentição, às vezes, né, pode ter algum problema ali na dentição, pode ter algum problema aqui na arcada, que causa
causa dor para ela, então ela evita de estar comendo. São muitas causas. Ela evita de estar comendo, são muitas causas que podem fazer com que ela não queira comer, prefira comer outras coisas ou alimentos com outras texturas, assim por diante, certo? Então, sensorial geralmente é a principal causa, tá? Uma questão muito interessante também a ser analisada em relação à seletividade alimentar também. Às vezes não é a questão da comida, tá? Da refeição em si, a questão desse indivíduo não está querendo, não está aceitando essa refeição. Muitas vezes, tá? Pode ser o prato, ou o talher, os talheres, que pode estar levando ele a estar rejeitando esse alimento. Ah, mas como assim? O prato de plástico, ele pode ter sabor. O prato de vidro, o prato de alumínio, ele pode ter sabor. Para mim, prato de alumínio, ele tem um sabor muito intenso, né? Muitas pessoas falam que tem, né? Que tem gosto. O alumínio tem gosto, sentem o gosto. Eu sinto o gosto muito intenso, só que no meu caso, eu gosto do gosto do alumínio, né? Aquelas marmitas de alumínio, né? Eu gosto muito. Para mim, altera bem o sabor da comida, do alimento, e eu gosto. Já o prato de plástico também ele tem um gosto muito intenso e já eu não gosto, me dá nojo, me dá asco da comida. Ele, ainda mais quente, ele rouba a cena da comida. Para mim, dá um gosto de gordura na comida, né? E os talheres também dão gosto no alimento, principalmente a colher. Né? A colher ela dá um gosto diferente no alimento. E a colher de plástico também dá um gosto no alimento e dá um gosto desagradável. Para mim. Então, para outros autistas, eles também podem ter essa sensibilidade, podem estar sentindo. Podem, observem bem a palavra, podem, não estou dizendo que é um fato. Então, os talheres podem ter algum tipo de sabor, os pratos, os copos, né? Sejam eles do material que forem, de vidro, de plástico, né? Enfim, do material que forem, né? É, e às vezes esse indivíduo ele não quer aceitar esse alimento por conta, às vezes, do material que está sendo colocado este alimento. Vou relatar aqui algo que aconteceu na escola que meu filho estudava. Tinha uma menina que ela come bem, estava comendo bem e tal, mas todo dia na hora do almoço ela queria porque queria comer a comida com as mãos. E a professora não queria deixar, queria que ela comesse com o garfo. Não me lembro se era com garfo ou se era com a colher, mas não queria que ela comesse com, com as mãos. E ficava aquela briga o intervalo inteiro, o recreio inteiro, ela querendo comer com as mãos e a professora querendo que ela comesse com a colher e ela com as mãos e a professora com a colher, e a briga toda acabava o recreio e a menina acabava não comendo nada. Então, muitas vezes, a questão dela podia ser essa, o gosto do talher, não sei se era de alumínio, se era de inox ou se era de plástico, enfim. Mas, às vezes, o gosto daquele talher que ela estava comendo, não sei qual era, podia estar alterando o sabor daquela comida dela. Então, quando se é assim, tem que se investigar, tem que saber. Troca o talher, vê se agora está funcionando. Não está funcionando? Troca de novo. Até ver qual que é a situação. Não está adiantando? Então, às vezes, pode ser a coordenação motora da criança também. Ela está pondo muita força, né? Ela tem uma, uma musculatura meio fraca, um tônus muscular fraco, né? Não está conseguindo, né, fazer força ali na coordenação motora fina dela, ela não está conseguindo pôr a força adequada, está pondo muita força, então está causando dor nela para ela poder estar podendo se alimentar ali. Então, está causando uma dificuldade nela para poder estar também se alimentando. Né? Outra coisa também, uma palestra que eu dei, eu me lembro que uma moça, uma estagiária, relatou também que um dos aluninhos dela, que ela né, ela estava cuidando, é, ele comia todos os dias, ele precisava comer a comida, mas a comida extremamente quente. Eu não consigo comer a comida, gente, temperatura que as outras pessoas na minha casa comem. Todo mundo come a comida normalmente. Eu tenho que ser a comida extremamente quente. Tanto a comida quanto as bebidas, quanto café, chá, essas coisas. Para mim tem que estar tá muito quente. Eu sempre esquento mais que todo mundo. Tudo, pizza, refeição, comida, tudo tem que estar muito quente. Aí ele não estava conseguindo comer também. Ele tinha que esquentar. Então, todos os dias ela pegava a comida dele, que era igual de todo mundo, só que ela colocava no micro-ondas que tinha na escola e esquentava ali mais ou menos 1 minuto e meio. E ele pegava a comidinha e ele comia bem, não tinha nenhum problema quanto à comidinha dele. O único problema dele era a temperatura. A seletividade alimentar dele era a questão sensorial por conta da temperatura da comida. É uma questão sensorial também, a questão térmica. Aí houve um dia que a professora chegou na estagiária e falou assim: a partir de agora você não vai esquentar mais a comida dele, porque ele tem que entender que por conta da inclusão social, ele tem que entender que ele é igual a todo mundo, então ele tem que ser tratado como todo mundo. Isso não existe. Inclusão social não é isso. Inclusão social é exatamente ao contrário, é incluir ele e dar a ele o que ele precisa como todo mundo. Igualar ele diante de todo mundo, suprindo as necessidades dele, como supriu a de todo mundo. Todo mundo precisava da comida
X, determinado numa temperatura X. Ninguém estava se queixando. Estava quente para todo mundo. Só que para ele precisava de mais quente por conta do sensorial dele. Então, ele não estava sendo incluso. Ele não estava sendo atendido. Então, muitas vezes, não é só questão sensorial por conta do gosto, por conta do cheiro. Às vezes é por conta da textura do alimento. Mas às vezes pode ser pelas questões que eu falei, estomacais, intestinais, por conta do prato, do talher e por conta também da temperatura do alimento. Então, envolve muitas questões. Mas e aí? Né? O que fazer aí no caso, né? Então, eu vou deixar algumas dicas aqui, lembrando que eu não sou nutricionista, tá? Eu sou psicoterapeuta, tá? Mas eu trabalho com algumas coisas aí também, com essas questões aí de terapia nutricional, né? E também tenho, né? Tô dentro do espectro e também tenho 2 filhos autistas, né? Então, tem algumas coisas aí que já usei com meus filhos e também até para mim mesmo já consegui adaptar na minha alimentação também, né? Não é tudo, né? São poucas coisas. Meu filho mesmo, ele é extremamente seletivo, é muito difícil, mas tem coisas que têm funcionado e vamos continuar até, né, melhorar cada vez mais, né? Bom, há maneiras de adaptar a alimentação de uma pessoa autista sem que ela passe pelo trauma de ser forçada a comer algo que não lhe agrada. Claro, é bom aplicar aquela velha regra de pelo menos experimente para ver se é bom. Entretanto, caso isso também não dê certo, existe solução. Isso aqui pode dar certo com uma criança que não tem um atraso cognitivo, que não tenha, né, nenhum tipo de deficiência intelectual, alguma coisa do tipo, né? Nem sempre que não tenha, né, nenhum prejuízo, né, na linguagem receptiva e tal, nem sempre vai dar certo com qualquer criança, né? Ah, experimenta e tal. Então você pode ir inserindo algumas coisas aos poucos. Não é forçando, mas é tipo oferecendo. Ah, vamos experimentar e tal, na base da troca, tanto oferecendo o alimento, quanto também oferecendo uma recompensa em troca, né? Porque senão eles não vão querer mesmo. Não adianta, a criança não vai querer mesmo, né? Então, nesse caso, é bom dar uma moeda de troca, né? Existem terapias de integração sensorial que irão trabalhar e estimular o contato com as texturas dos alimentos, estímulos táteis, treino motor e apresentação de novos alimentos. E em casa também podemos adaptar um cardápio do indivíduo, trazendo alimentos substitutivos, tá? Bom, por exemplo, meu filho, ele só comia no almoço e na janta arroz, linguiça, farofa. Nossa, nada de legumes nem vegetais, né? O arroz tem nutriente, mas é aquele negócio, né? Basicamente nada. E a gente ainda lava, ainda vai. Eu lavo em casa. Eu lavo. Tem muita gente que não lava, não julgo, mas eu lavo, gente. Então, é poucos nutrientes, mas tem, né? A linguiça tem carne de porco e de boi misturado. Não é o melhor alimento do mundo porque tem muitos corantes, né? Muitos conservantes, né? Eu faço na air fry, mas fazer o quê? Não deixa de ser, né, uma proteína, né? Na air fry, acredito ser mais saudável, né? E, infelizmente, é o que está tendo, porque ele não aceita de outra forma, mas é o que tem, né? No arroz, o que eu posso estar fazendo? No arroz, eu coloco. ah, No arroz eu coloco. Oi, passou um slide aí, mas depois eu volto. No arroz eu coloco um. Eu tenho o costume de fazer o arroz e colocar. Isso aqui são apenas coisas, adaptações que eu gosto de fazer, tá? No arroz eu gosto de ralar a beterraba e fritar ela junto com alho, com cebola e com essas coisas. Ralo ela bem raladinho mesmo, bem fininho. Frito bem, depois frito o arroz e termino de fazer o arroz normalmente. Vai dar uma leve rosadinha, não parece nem que foi coloral ali. Ninguém diz que tem beterraba, tá? Ninguém imagina que tem beterraba. Ninguém nunca vai dizer que tem beterraba ali, ele vai comer, todo mundo vai comer em casa e pronto, é vida que segue. E você inseriu ali beterraba. Então, independente de qual seja a mistura, independente se for só arroz, enfim, fica um arroz com beterraba, tá? Se você fizer uma gelatina de uva ou gelatina de morango, você pode usar, cozinhar a beterraba, fazer para o seu uso lá para sua família e usar um pouco, para não ficar muito forte, né? A água da beterraba também. Fazer suco de limão com couve, né? Bate bem batidinho ali, peneira, porque senão ninguém bebe. E daí o limão ele rouba a cena, não dá para saber que tem couve ali e fica só o gosto do limão. Dá para beber também. Então tá vendo quantas coisas tem aí que dá para poder disfarçar, né? E a criança não faz ideia que tem. Então, meu filho só come chiquinitos com arroz. Tá, só come chiquinitos com arroz. Então põe uma beterraba no arroz e um suco ele não bebe? Dificilmente uma criança não bebe um suco. Então põe uma couve aí no suco. Mas ele vai ficar pro resto da vida só tomando isso? Não, você vai inserir aos pouquinhos. Mas enquanto você vai adaptando a alimentação dele, você já vai colocando aí também né, algumas coisinhas a mais aí, né? Nessa alimentação aí fuleira que ele tá tendo aí, né? Bom, aí também tem outra sugestão aí, né?
Aí vocês podem ver, ó. Aí, por exemplo, criança que não come, que come pior ainda, né? Aí, por exemplo, vocês estão vendo que tem um hambúrguer aí, ó. Um hambúrguer aí com. Independente do que a criança coma aí em cima, vamos supor, tem uma carinha, né? Hambúrguer com ketchup. Ah, vamos supor, tira o ketchup, põe uma rodela de tomate. Ou todo dia ele come assim, né? Daí lá um dia você pega e fala assim: ah, hoje a carinha resolveu pôr um batom, filho. Pega e põe tomate. Ou então o ovo, né? Ele gosta de ovo, né? Ovo com ketchup. Daí você tira o ketchup assim: ah, hoje ele resolveu pôr um batom. Olha a boquinha dele, dele não, dela, né? Ah, hoje ela resolveu pôr um batom. Olha que bonitinho. Hoje ela pôs um batonzinho. Daí você troca, põe. Daí para ele ir inserindo novos sabores. Comeu? Bem. Não comeu? Não força, não grita, não xinga, né? Ou seja, faça um prato bem bonito, enfeitado, com a comida que ele gosta, até ele acostumar. Aí um dia lá coloca uma coisa discretamente a mais nesse prato. Isso daí é só ilustração, obviamente, né? É só sugestão, né? Então, é só vai fazendo lá sempre um pratinho bonitinho, seja lá o que for, com coisas que ele goste, mesmo que ele não coma. Põe lá uma orelhinha de manjericão, qualquer coisa, até que ele vai acostumando, até um dia que ele vai experimentar coisas diferentes nesse prato, certo? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui tem. Isso daí é muito bom, isso daí. Ah, isso daí é até bom, que é um xarope também. É um suco e é um xarope. Você vai cortar, pode estar cortando essas beterrabas aí em rodelas, descasca ela, ou lava bem lavadinho, descasca elas, ou lava bem lavadinho, só corta ela sem descascar. Coloca ela no recipiente, coloca umas 3 colheres de açúcar e coloca também a laranja. Espreme a laranja, o suco de laranja. Aí é à vontade, quantos você quiser. Espreme aí, espreme e guarda na geladeira ali. No outro dia você vai tirar, aí o suco da beterraba também saiu. Vai virar ali tipo um xarope. Aí você pode dar para ele a quantidade que você quiser. E fala que é xarope para dodói, independente de estar dodói ou não. Pura vitamina isso, gente. É maravilhoso, tá? A dica 4. A dica 4. Leva ele para o supermercado e faça ele escolher os legumes e frutas dele. Vai fazer ele trabalhar na autoestima dele. Vai falar: hoje você vai fazer compra, você vai comprar as suas frutas e os seus legumes, tá? Deixa ele comprar as porcarias dele e deixa ele comprar também os legumes e as frutas dele. Depois fala para ele: cada frutinha que você comer, cada leguminho que você comer, você vai ganhar aí em troca a sua porcaria, né? O seu outro negócio aí. Então, um tem um preço, né? Cada item, você vai comer uma maçã, daí você vai ganhar um chocolate, e assim por diante. Ele vai pagar com uma determinada coisa. Você vai ganhar, vai comer uma maçã, você vai ganhar o chocolate. Você vai comer uma banana, você vai ganhar o pirulito, e assim por diante. Ele comprou. Então, ele foi lá e escolheu. Ele pegou, ele colheu, entre aspas, né? Ele escolheu o legume, escolheu a fruta. Além de trabalhar com ele, né? Autoestima, trabalhar com ele tudo. Você vai trabalhar com ele em tudo nisso daí. A autonomia, tudo. Ainda vai trabalhar também na alimentação, né? Aí, outra coisa também, né? Ele pode estar preparando o lanche dele, tá? Vai ajudar a preparar o lanchinho dele também. Ele pode também estar fazer receitas divertidas com a família, pode envolver toda a família, criar receitas, qualquer tipo de receita, fazer bolo, fazer cookies, fazer receitas diferentes, fazer receitas que possa estar colocando ingredientes diferentes ali no meio e depois falar, olha quem fez, foi o fulano que fez e tal, e colocar coisas ali no meio que vai induzir ele a comer coisas diferentes, tá? Ali, essa daqui é a que eu mais gosto. Eu amo essa dica, é maravilhosa aqui. Isso daqui, o que que vai acontecer com isso daqui? Essa dica aqui vai fazer com que ele condicione o cérebro dele, tá? Vai ajudar nas texturas e tal. Gente, é trabalho de formiguinha, tá? Não se esqueça, nós somos autistas. Autista é diferente de neurotípico. O nosso cérebro é diferente. Pode dar certo, mas pode não dar, tá ok? Então, isso aqui é uma tentativa de condicionar o cérebro dele, de trabalhar as texturas, tá? De trabalhar os sabores, tá ok? Mas essa dica é muito boa, tá? O que que você pode estar fazendo? Ele só come arroz com frango, tá bom? Então, vamos tentar inserir o feijão. O que que você pode fazer? Então, você vai dar lá o pratinho do arroz com frango e vai falar para ele, vai conversar com ele, tá? Ele entendendo ou não, ele sendo verbal ou não, se tiver um prejuízo maior cognitivo, tá? Intelectual, você vai falar de maneira simples com ele, vai ser mais objetivo, não dê muitas explicações, tá? Lembre-se da linguagem receptiva, tá? Pessoas que têm prejuízo na linguagem receptiva, ela tem dificuldade em entender o que você está falando,
certo? Receptiva é a linguagem que eu recebo, tá ok? Então, é a pessoa que ela recebe a informação que você está passando para ela, tá? E linguagem expressiva é que eu expresso, é que eu me comunico, tá ok? Então, linguagem receptiva, eu posso ter dificuldade naquilo que você está me passando. Então, pode ser um autista que tenha dificuldade no que você está passando para ele. Então, você vai pôr no pratinho dele e vai explicar para ele de uma maneira calma, tranquila, sem grito, com calma, gente, tá? Não se afobe. Não é assim, a minha mãe me obrigava a comer, eu vou obrigar. Não, são as questões diferentes. Vou enfiar a goela abaixo, como eu vi na palestra da mulher falando. Ah, é autista, mas é você que manda, eu vou enfiar na goela dela, ela acostuma e pronto. Não é assim, pelo amor de Deus. Tá? Envolve toda uma questão sensorial, causa um sofrimento no indivíduo, tá ok? Causa dores, nos causa dores, tá ok? Dores, tá, gente? Então tenha esse entendimento, tenha paciência, tenha calma, é trabalho de formiguinha. Então, o que você vai fazer? Você pode elaborar o prato lá da forma que ele ou ela gosta, arroz com frango. Você vai tentar explicar para ele da sua maneira. Põe lá o copo de suco que ele gosta, enfim, certo? A água e tal. Põe o arrozinho e o frango. Põe 1 grão de feijão. Você vai tentar inserir o quê? É o feijão? É o macarrão? O que é o feijão? Então, vamos pôr 1 grão de feijão. Hoje é segunda, vamos supor, tá? 1 grão de feijão. E tenta falar com ele, tenta explicar e fazer ele comer. Numa boa, é uma tentativa. Amanhã é terça, você vai pôr mais 1 grão de feijão. Até sexta-feira, você vai tentar fazer ele comer 1 grão de feijão. É uma adaptação, certo? Primeira semana. Segunda semana, você vai pôr 2 grãos de feijão. Já vai ele acostumando e ele tentando. Se ele comer 1 na segunda semana, bem, se não comer, é uma adaptação. Na terceira semana, você vai colocar 3. Na quarta semana, 4. Assim até ele acostumar a comida no prato e acostumar com a textura, o paladar, o cheiro e assim por diante. Até ele acostumar com aquele alimento. Acostumou, está acostumando, tal, já acostumou, já está comendo arroz, o franguinho e o feijão, agora vamos inserir um novo alimento. Tudo com calma, demanda paciência, certo? Conseguir um alimento, já é uma maravilha, então não precisa se afobar. Vamos para o próximo alimento com paciência, ok? É uma luta, é dificultoso, mas, enfim, não deu certo, então vamos continuar adaptando os alimentos. Lembra que eu falei das adaptações? Então vamos aí inserir aí coisas aí no cardápio que a gente consegue, sim, a gente consegue. Vamos fazer suco? Vamos fazer, mas ele só toma tangue. Tudo bem, ele só toma tangue, então vamos enfiar coisa no tangue. Então vamos fazer algo. Ele só come gelatina. Então, água de beterraba na gelatina. Fazer o quê, gente? Né? É a situação. O que a gente não pode fazer é causar sofrimento também nas pessoas autistas, porque nós não temos culpa de sermos autistas, mas nós precisamos da paciência e do entendimento de vocês, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.